Em um bairro calmo, um policial veterano e seu cão farejador descobrem sinais estranhos na casa de uma senhora desaparecida. Ao investigar, encontram um bilhete desesperado e câmeras viradas para dentro da casa. Mas nada os prepara para o horror que os espera nos fundos do quintal. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A tarde caía mansa sobre o bairro Santa Felicidade, em Curitiba, com aquele jeito característico de outono paranaense, que deixa o ar mais fresco, e o céu pintado de tons alaranjados. As ruas arborizadas, repletas de jabuticabeiras centenárias e plátanos que formavam um dossel verde sobre o asfalto, criavam uma atmosfera de tranquilidade que parecia imune ao caos do centro da cidade. Era o tipo de lugar onde todo mundo conhecia todo mundo, onde as senhoras ainda varriam as calçadas ao final da tarde e os vizinhos se cumprimentavam pelo primeiro nome. Roberto Guimarães conhecia aquele bairro como a palma de sua mão. 47 anos de idade, 23 dedicados à Polícia Militar do Paraná. Ele tinha aquele andar característico de quem já viu muita coisa na vida, mas ainda acreditava que valia a pena tentar fazer a diferença. Os cabelos grisalhos começavam a dominar as têmporas, e algumas rugas ao redor dos olhos denunciavam noites mal dormidas e preocupações que ele preferia não compartilhar. Mas era nos olhos castanhos que estava sua verdadeira marca, um olhar atento, daqueles que captam detalhes que passariam despercebidos para a maioria das pessoas. Ao seu lado, caminhava Thor, um pastor alemão de pelagem preta e marrom impecável, com 7 anos de experiência em patrulhamento. Mas Thor não era um cão comum. Desde filhote, ele demonstrava uma sensibilidade incomum para captar estados emocionais humanos. Os instrutores do canil da polícia costumavam dizer que Thor não apenas farejava perigos físicos, mas tinha um talento especial para detectar angústia, medo e sofrimento emocional. Era como se ele conseguisse ler as pessoas de uma forma que ia além do treinamento convencional. Roberto e Thor formavam uma dupla há 5 anos, e o policial aprendera a confiar nos instintos do animal tanto quanto confiava em sua própria intuição. Naquela tarde de quinta-feira, a patrulha seguia seu curso rotineiro. Roberto cumprimentava os comerciantes, observava o movimento, verificava se estava tudo em ordem. Foi quando avistou seu Antônio, o jardineiro que cuidava de várias casas do bairro há mais de 15 anos. O homem estava agachado junto ao meio-fio, arrancando ervas daninhas de um canteiro. Mas sua expressão carregava uma preocupação que chamou a atenção do policial. "Bom dia, seu Antônio. Tudo certo por aqui", disse Roberto, aproximando-se. O jardineiro levantou-se, limpando as mãos na calça de brim surrada. Era um senhor de uns 60 anos, pele curtida pelo sol, olhos claros e uma franqueza no jeito de falar que vinha de quem trabalha com a terra. "Olha, seu Roberto, não sei se é coisa da minha cabeça, mas tem uma situação que está me incomodando faz uns meses já." Roberto ajustou o cap e fez um sinal para que o homem continuasse. Thor sentou-se ao lado do policial, atento, as orelhas em pé. "É sobre a dona Helena, a senhora que mora ali naquela casa amarela com portão verde", continuou seu Antônio, apontando com o queixo para uma residência a uns 50 metros dali. "Trabalho lá há anos. A dona Helena sempre foi uma figura, sabe? Alegre, conversadeira, sempre com um sorriso no rosto. Me oferecia café, perguntava da família, dava risada das minhas piadas ruins. Ela cuidava pessoalmente do jardim, fazia questão de escolher cada muda, cada flor. Vivia na janela, acenando para os vizinhos. E agora?", questionou Roberto, percebendo o tom de voz do jardineiro. "Agora ela sumiu. Não é que ela tenha ido embora, mas é como se tivesse desaparecido. Faz uns 4 meses que não vejo mais ela. Só aparece a nora, a Letícia. E olhe lá, porque ela mal abre a porta. Quando abre é sempre de cara fechada, meio estranha, sabe? Fala de um jeito meio robótico, como se tivesse decorado o que ia dizer. Me manda deixar as ferramentas no portão, nem entra mais. E fica me olhando pela janela com aquela cara de quem está vigiando. Me dá um arrepio, confesso."
Roberto franziu a testa. Conhecia aquele instinto que seu Antônio estava descrevendo. Já tinha aprendido a não ignorar esses sinais sutis, essas mudanças de padrão que poderiam indicar algo errado. O senhor sabe se a dona Helena viajou? Está doente? Seu Antônio balançou a cabeça negativamente. Perguntei isso mesmo para a Letícia, e ela disse que a sogra estava bem, só um pouco cansada, que estava descansando. Mas, seu Roberto, são 4 meses. E a dona Helena não era de ficar trancada em casa. Ela ia na padaria todo dia, conversava com todo mundo. O jardim que ela tanto amava está meio largado. Eu cuido do que posso, mas você vê que não tem mais aquele carinho de antes. E tem outra coisa. O quê? Os vizinhos comentam que ouviram barulhos estranhos, tipo um metal batendo, sabe? E cachorros latindo desesperados. Mas quando alguém pergunta, a Letícia diz que não tem cachorro nenhum lá. Diz que deve ser de outra casa. Só que o som vem de lá, tenho certeza. Roberto absorveu as informações, processando cada detalhe. Antes que pudesse responder, o rádio preso ao seu colete vibrou. Era a central. Viatura 37, temos uma denúncia de perturbação do sossego na Rua das Azaleias, número 243. Moradores relatam latidos persistentes e barulhos metálicos. Por favor, verifique a ocorrência. Roberto pegou o rádio. 37, recebendo. A caminho. Soltou o botão e olhou para seu Antônio. Qual é o endereço da casa da dona Helena? Rua das Azaleias 243, respondeu o jardineiro com os olhos arregalados. Roberto sentiu um formigamento na nuca. Não acreditava em coincidências. Não depois de tanto tempo trabalhando nas ruas. Vou verificar pessoalmente. Obrigado pelas informações, seu Antônio. O jardineiro acenou, mas a expressão de preocupação não saiu do rosto. Cuida dela, seu Roberto. A dona Helena é boa gente. Roberto assentiu e seguiu em direção à viatura, com Thor caminhando ao seu lado. O cão parecia ter captado a mudança no humor do parceiro e estava mais alerta. O focinho levantado, farejando o ar. A casa da dona Helena ficava a apenas 3 quarteirões. Quando chegaram, Roberto estacionou. A viatura em frente ao portão verde. A casa era térrea, pintada de amarelo claro, com uma varanda coberta e janelas com grades brancas. O jardim, como seu Antônio havia mencionado, parecia cuidado, mas sem o capricho que se esperaria de alguém apaixonado por plantas. Havia roseiras que precisavam de poda, um canteiro de hortênsias meio murcho e grama crescendo irregular. O que mais chamou a atenção de Roberto foram as câmeras de segurança. 3 delas, modernas, mas todas voltadas para dentro da propriedade. Uma apontava para a varanda, outra para a lateral da casa e a terceira para o quintal. Nenhuma delas monitorava a rua ou o portão. Aquilo era incomum. Pessoas instalavam câmeras para se proteger de ameaças externas, não para vigiar o próprio espaço interno. Thor começou a farejar o portão, inquieto. Roberto tocou a campainha e esperou. Silêncio. Tocou novamente, desta vez mantendo o dedo por mais tempo. Nada. Estava prestes a tentar uma terceira vez quando ouviu passos se aproximando. A porta se abriu parcialmente e uma mulher de uns 35 anos apareceu na fresta. Cabelos pretos lisos, presos num coque apertado, olhos escuros sem expressão, roupas formais demais para quem estava em casa numa tarde de semana, calça social preta e camisa branca abotoada até o pescoço. O rosto era bonito, mas havia uma rigidez nele, como se cada músculo estivesse sob controle consciente. Boa tarde. Sou o sargento Roberto Guimarães. Recebemos uma denúncia de perturbação do sossego. Poderia conversar com a senhora por alguns minutos? A mulher não abriu a porta completamente. Ficou parada na fresta, os olhos fixos em Roberto, depois em Thor. Não sei do que está falando. Aqui está tudo em ordem. A voz era estranhamente monocórdica, sem variação de tom, como se cada palavra tivesse sido medida antes de ser pronunciada. Os vizinhos relataram latidos insistentes e um barulho metálico vindo desta residência, explicou Roberto, mantendo o tom profissional. É apenas uma verificação de rotina. A senhora tem cachorros? Não. Não tenho animais. Deve ser de outra casa.
Roberto observou a mulher por um momento. Havia algo profundamente perturbador naquela conversa. Não era apenas o que ela dizia, mas como dizia, como se estivesse lendo um roteiro. A senhora é a Letícia, nora da dona Helena, não é? Trabalho neste bairro há anos, conheci a dona Helena. Como ela está? Pela primeira vez, houve uma mudança quase imperceptível no rosto da mulher. Um leve tremor no canto da boca, rapidamente controlado. Minha sogra está bem, apenas descansando. Ela está em idade avançada e precisa de tranquilidade. Entendo. Seria possível falar com ela? Só para garantir que está tudo certo. Não. Ela está dormindo e não pode ser incomodada. Tenho procuração para resolver todos os assuntos dela. Roberto percebeu que não conseguiria avançar por aquele caminho sem um mandado, mas havia algo ali que seu instinto gritava estar errado. Thor, ao seu lado, começou a rosnar baixinho, um som grave que indicava desconforto. Certo. Mas preciso que a senhora saiba que, se houver mais denúncias, teremos que retornar com reforço. A perturbação do sossego é uma infração. Letícia não piscou. Não haverá mais barulho. Tenham um bom dia. E fechou a porta, com um clique firme da tranca. Roberto ficou parado por um momento processando a interação. Tudo naquilo estava errado. A postura, o tom de voz, as respostas ensaiadas, as câmeras voltadas para dentro, a recusa de deixá-lo ver a dona Helena. E Thor também tinha sentido. O cão continuava inquieto, o focinho voltado para a casa, as orelhas para trás. Antes de voltar para a viatura, Roberto caminhou até a caixa de correio embutida no muro. Estava visivelmente cheia, com envelopes e panfletos transbordando. Puxou alguns para verificar as datas. Algumas correspondências tinham mais de 2 semanas. Contas de luz, água, extratos bancários. Alguém que morava ali não estava recolhendo a correspondência regularmente. Foi quando algo chamou sua atenção. Entre os envelopes, havia um pequeno papel dobrado, quase escondido entre as contas. Não tinha endereço, não tinha selo. Era apenas um pedaço de papel de caderno dobrado várias vezes. Roberto olhou ao redor, verificou se havia alguém observando e discretamente pegou o papel, guardando-o no bolso. Voltou para a viatura e dirigiu até uma praça a alguns quarteirões de distância. Estacionou sob a sombra de um ipê roxo e abriu o papel. A caligrafia era trêmula, irregular, como de alguém que escrevia com pressa ou com as mãos tremendo. Por favor, alguém me ajude. Ela não me deixa sair. Não me deixa falar com ninguém. Sorri o tempo todo, mas tem veneno no que fala. Tenho medo. Preciso de ajuda. Por favor. Helena. Roberto leu o bilhete 3 vezes, sentindo um aperto no peito. Aquilo mudava tudo. Não era apenas uma impressão ou um mal-entendido, era um pedido de socorro explícito. Uma mulher idosa estava pedindo ajuda. Pegou o celular e ligou para o sargento Fábio, seu superior direto no batalhão. Fábio, é o Roberto. Preciso relatar uma situação aqui no Santa Felicidade. Tenho indícios de que uma idosa pode estar sendo mantida em situação de vulnerabilidade. Encontrei um bilhete escrito à mão pedindo socorro. Do outro lado da linha, a voz do sargento Fábio demonstrava preocupação. Você tem acesso à residência? Não. A nora da senhora recusou qualquer contato. Diz que a idosa está dormindo e que tem procuração para resolver tudo. Fábio ficou em silêncio por alguns segundos. Olha, Roberto, isso é delicado. A gente não pode invadir uma residência sem ordem judicial. Mas se você tem indícios concretos de que alguém está em perigo iminente, podemos pedir autorização para uma verificação de bem-estar. Vou conversar com o delegado. Enquanto isso, mantenha a casa sob observação discreta. Não pode deixar que percebam que estamos investigando. Entendido. Roberto desligou e olhou para Thor, que estava deitado no banco traseiro, mas com os olhos fixos nele. A gente vai tirar ela de lá, amigão. Não sei como ainda, mas vamos. O restante da tarde foi uma tortura de espera. Roberto fez suas rondas habituais, mas sua mente estava presa naquele bilhete e naquele olhar vazio de Letícia. Ele conhecia aquele tipo de situação. Já tinha lidado com casos de abuso doméstico, negligência, controle psicológico. Mas havia algo diferente aqui.
algo mais profundo e perturbador. Quando o turno terminou, às 18 horas, Roberto não foi para casa. Trocou de roupa, vestindo um agasalho discreto e um boné, e voltou para o bairro Santa Felicidade. Estacionou a alguns quarteirões da casa da dona Helena e caminhou com Thor pela calçada, como se fosse apenas um homem passeando com seu cachorro. A noite já começava a cair, e as luzes das casas se acendiam uma a uma. A casa amarela, no entanto, permanecia estranhamente escura. Apenas uma luz fraca vinha de um dos cômodos dos fundos. Roberto passou pela frente da casa sem parar, mas seus olhos captaram cada detalhe. As cortinas estavam fechadas, as janelas trancadas. Não havia movimento visível. Continuou caminhando até o final do quarteirão e virou à esquerda, seguindo até o beco que dava acesso aos fundos das casas daquela rua. O coração batia mais rápido agora. Ele sabia que estava entrando em uma área cinzenta. Tecnicamente não tinha autorização para estar ali. Mas o bilhete, a conversa com seu Antônio, a atitude de Letícia, tudo isso criava um quadro que ele não podia ignorar. O beco era estreito e mal iluminado. Thor seguia ao seu lado, tenso. De repente o cão parou, o focinho levantado, as narinas dilatadas. Estava captando algum cheiro. O que foi, Thor? O cachorro avançou em direção ao muro dos fundos da casa amarela. Roberto o seguiu. Ali, no chão, próximo ao muro, havia alguns objetos que pareciam ter sido jogados por cima. Embalagens vazias de medicamentos, algumas com datas. De validade vencidas há meses. Reconheceu alguns nomes. Ansiolíticos, sedativos. Thor farejara uma das embalagens e recuou, um rosnado baixo escapando da garganta. Roberto pegou uma das embalagens com cuidado, usando um lenço. No rótulo estava o nome: Helena Maria da Silva Santos. Naquele momento ele ouviu. Foi um som baixo, abafado, mas inconfundível. Um choro humano, vindo de dentro da casa. Não era alto, não era histérico. Era um choro contido, desesperado, o tipo de choro de quem perdeu a esperança de ser ouvido. Roberto sentiu o sangue gelar nas veias. Olhou para o muro, que tinha cerca de 2 metros de altura. Do outro lado, havia uma janela pequena, provavelmente de um banheiro ou despensa. Sem pensar 2 vezes, Roberto apoiou o pé numa saliência do muro e impulsionou-se para cima, conseguindo segurar na borda. Com esforço, puxou-se até conseguir ver por cima. O quintal estava escuro, mas havia uma luz fraca vindo de uma porta dos fundos. E então ele viu. Uma figura estava sentada no chão do que parecia ser uma área de serviço, perto de uma pia. Era uma mulher idosa, muito magra, com os cabelos brancos desgrenhados. Estava de camisola, abraçada aos próprios joelhos, balançando o corpo para frente e para trás. Mesmo à distância e na penumbra, Roberto podia ver que ela estava em estado de profunda aflição. Mas o que mais o chocou foi o que viu ao lado dela. Uma tigela de comida no chão, como se fosse para um animal. E uma corrente presa à parede com uma algema aberta ao lado. O estômago de Roberto revirou. Aquilo não era negligência. Aquilo era cativeiro. Ele desceu do muro rapidamente, o coração disparado. Pegou o celular com as mãos tremendo e ligou diretamente para o delegado de plantão. Delegado. Mendes, é o sargento Roberto Guimarães. Tenho uma emergência. Acabo de testemunhar uma idosa em situação de cárcere privado. Preciso de autorização para entrada imediata. Rua das Azaleias, 243, Santa Felicidade. A voz do delegado era séria. Você tem certeza absoluta do que viu, Roberto? Tenho, senhor. Vi a vítima acorrentada. É uma situação de emergência. A vida dela está em risco. Entrada autorizada. Vou enviar reforço imediatamente. Mas você entra sob sua responsabilidade até o apoio chegar. Proteja a vítima. Eu assumo qualquer consequência jurídica. Roberto desligou e olhou para Thor. Vamos lá, amigão. Agora. Ele voltou para o muro, desta vez com mais determinação. Conseguiu puxar-se e, com esforço, passou para o outro lado, caindo no quintal. Thor, treinado para situações assim, deu um salto impressionante e passou por cima do muro, aterrissando ao lado do parceiro.
Os dois avançaram em direção à porta dos fundos. Roberto testou a maçaneta. Estava trancada. Olhou ao redor e viu uma janela entreaberta. Com cuidado, forçou-a e conseguiu abri-la o suficiente para passar. Dentro da casa, o silêncio era opressivo. O ar estava pesado com um cheiro de mofo e medicamentos. Roberto avançou pelo corredor, Thor, ao seu lado, em direção ao local onde tinha visto a idosa. Quando entrou na área de serviço, a cena era ainda pior do que tinha imaginado. A mulher estava agora encolhida no canto, os olhos arregalados de pavor ao vê-lo. Estava muito mais magra do que deveria, com olheiras fundas e a pele pálida. As roupas estavam sujas, o cabelo sem cuidado. Dona Helena, sussurrou Roberto, abaixando-se devagar para não assustá-la ainda mais. Meu nome é Roberto. Sou policial. Vim ajudá-la. A senhora está segura agora. Mas a idosa não respondeu. Apenas o encarou com aquele olhar de terror absoluto, como se não conseguisse mais confiar em nada nem ninguém. As mãos tremiam violentamente, e ela começou a balançar a cabeça, repetindo em voz baixa: Ela vai voltar. Ela sempre volta. Não pode me ver falando. Não pode. Roberto sentiu uma raiva profunda crescer dentro dele. O que aquela mulher tinha feito com a dona Helena para deixá-la naquele estado? Thor, sentindo a aflição da idosa, aproximou-se devagar. Diferente de Roberto, o cão não era visto como uma ameaça. Ele deitou-se no chão ao lado da senhora e encostou o focinho suavemente na mão dela. Foi um momento transformador. A idosa olhou para o cachorro e pela primeira vez algo mudou em seu rosto. As lágrimas começaram a rolar, silenciosas. Ela estendeu a mão trêmula e acariciou a cabeça de Thor, que ficou absolutamente imóvel, permitindo o contato. Cachorrinho, murmurou ela com a voz embargada. Cachorrinho bonito. Roberto aproveitou aquele momento de conexão. Dona Helena, vou tirá-la daqui, mas preciso que confie em mim. Está bem? Vou levá-la para um lugar seguro. Para o hospital. Ela não vai deixar. Ela controla tudo, não vai mais, eu prometo. Foi quando ouviram o barulho da porta da frente abrindo. Passos firmes ecoaram pelo corredor. Roberto levantou-se imediatamente, colocando-se entre a idosa e a porta. Letícia apareceu na entrada da área de serviço. Ao ver Roberto ali, sua expressão mudou pela primeira vez. Não foi surpresa, não foi medo, foi ódio puro. O senhor está invadindo minha propriedade, disse ela com a voz ainda controlada, mas com um tom gélido. Isso é ilegal, e a senhora está cometendo cárcere privado e abuso de vulnerável. Está presa. Letícia deu um passo à frente, mas Roberto ergueu a mão. Não se aproxime. Reforço policial está a caminho. Por um momento, os dois se encararam, e então algo assustador aconteceu. Letícia sorriu. Não foi um sorriso de deboche ou de desafio. Foi um sorriso genuíno, quase sereno, como se ela realmente acreditasse que estava certa. Eu estava ajudando ela, disse Letícia, com aquela calma perturbadora. Ela precisa de disciplina. Precisa aprender. Tudo o que fiz foi por amor, para corrigi-la. Roberto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquela mulher não estava fingindo. Ela realmente acreditava no que dizia. A distorção era profunda, estrutural. As sirenes começaram a soar lá fora. O reforço tinha chegado. Letícia ouviu o som, e seu sorriso não se alterou. Eles não vão entender, disse ela calmamente. Ninguém entende, mas eu fiz o certo. Sempre fiz. Momentos depois, outros policiais entraram na casa. Letícia foi contida sem resistência, mantendo aquela expressão serena e assustadora. Os paramédicos chegaram rapidamente e começaram a atender Dona Helena, que estava em choque, tremendo, incapaz de formar frases completas. Roberto saiu da casa e encostou-se na viatura, sentindo o peso de tudo o que tinha presenciado. Thor veio até ele e encostou o focinho em sua perna, como se entendesse que seu parceiro precisava de consolo também. Enquanto a ambulância levava Dona Helena, Roberto olhou para a casa amarela. Quantas histórias silenciosas existiam escondidas atrás de portas fechadas. Quantas pessoas estavam pedindo socorro sem que ninguém ouvisse. Naquela noite, Roberto não conseguiu dormir.
A imagem da idosa encolhida no canto, o sorriso perturbador de Letícia, o pedido de socorro rabiscado naquele papel, tudo misturado em sua mente. E ele sabia que aquilo estava apenas começando. O Hospital Universitário de Curitiba tinha aquela atmosfera característica das madrugadas, silenciosa, mas nunca completamente quieta. O corredor da ala psiquiátrica exalava um cheiro de desinfetante misturado com café requentado das máquinas automáticas. Roberto estava sentado numa cadeira de plástico duro há quase 3 horas, os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas, os olhos fixos no chão de linóleo brilhante. Thor estava deitado a seus pés, a cabeça apoiada nas patas, mas os olhos abertos e atentos. Ainda eram 4 da manhã quando a médica saiu do quarto. Doutora Camila Andrade tinha uns 40 anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo prático, olheiras profundas e uma expressão que misturava cansaço com indignação contida. Ela puxou uma cadeira e sentou-se ao lado de Roberto, soltando um longo suspiro antes de falar. Sargento Guimarães, começou ela, tirando os óculos e esfregando os olhos, o que vi hoje vai me assombrar por um bom tempo. E olhe que trabalho em emergência psiquiátrica há 15 anos. Roberto ergueu o olhar, preparando-se para o que viria. Como ela está? Fisicamente desnutrida, desidratada, com lesões que indicam contenção física prolongada, explicou a médica com a voz profissional, mas carregada de emoção. Mas o pior não é o corpo, é a mente. Dona Helena está em estado de trauma psicológico severo. Ela mal consegue formar frases completas. Quando tentamos fazer perguntas, entra em pânico, começa a tremer, pede desculpas compulsivamente, como se tivesse medo de ser punida por falar. Roberto fechou os punhos, sentindo a raiva crescer novamente. Quanto tempo ela ficou naquelas condições? A médica balançou a cabeça. Pelos sinais físicos e psicológicos, diria que no mínimo 6 meses de abuso progressivo. Mas, possivelmente mais. O que me assusta é a sofisticação do controle. Não foi apenas agressão física, foi um desmonte sistemático da identidade dela. Isolamento completo, privação sensorial em alguns momentos, ciclos de punição e falsa compaixão. É um padrão que vemos em casos extremos de manipulação psicológica. Ela vai se recuperar? Camila hesitou antes de responder. Não sei. O cérebro humano é resiliente, mas o trauma que ela sofreu foi profundo. Vamos mantê-la sedada por enquanto, para que o corpo descanse e para protegê-la do próprio pânico. Quando ela despertar, começaremos uma terapia intensiva, mas vai ser um caminho longo e doloroso. Posso vê-la? Pode, mas ela está dormindo. E tem mais uma coisa, sargento. Diga. Quando estava fazendo os exames iniciais, ela voltou à consciência por alguns instantes. Sabe qual foi a primeira coisa que ela disse? Perguntou pelo cachorro. Disse que o cachorro era gentil, foi a única frase clara que ela conseguiu articular. Depois voltou a ficar confusa e assustada. Roberto olhou para Thor, que levantou a cabeça ao perceber a atenção. Ele sentiu o sofrimento dela antes de qualquer um de nós, disse Roberto, com a voz embargada. Acho que ela também sentiu que ele estava ali para protegê-la. A médica sorriu pela primeira vez. Animais têm uma capacidade incrível de acessar camadas emocionais que nós, humanos, muitas vezes ignoramos. Talvez o cachorro seja uma ponte importante para a recuperação dela. Roberto ficou no hospital até o amanhecer, quando o turno de Camila terminou. Ele foi autorizado a entrar no quarto por alguns minutos. Dona Helena estava deitada na cama, conectada a soros e monitores. O rosto, mesmo relaxado pelo sedativo, ainda carregava marcas de sofrimento. Os cabelos brancos tinham sido lavados e penteados pela equipe de enfermagem, e ela usava um camisolão hospitalar limpo. Parecia tão frágil, tão pequena naquela cama. Roberto ficou parado ao lado da cama, sem saber exatamente o que dizer ou fazer. Apenas observou e prometeu silenciosamente que faria justiça. Quando saiu do hospital, o sol já estava alto. Curitiba acordava com seu ritmo característico. Ônibus lotados, trânsito intenso, o som de buzinas e o cheiro de pão fresco das padarias. Mas Roberto sentia como se estivesse desconectado de tudo aquilo.
Sua mente estava presa naquele quarto, naquela mulher quebrada. Dirigiu até o batalhão e foi direto para a sala do delegado Mendes. A porta estava aberta e o delegado estava ao telefone, mas fez sinal para que Roberto entrasse. Sim, senhor promotor. Temos evidências suficientes para manter a prisão preventiva. Sim, enviaremos o relatório completo até o final do dia. Desligou e olhou para Roberto, indicando uma cadeira. Senta, Roberto. Você está com cara de quem não dormiu. Não consegui, senhor. O delegado Mendes era um homem de uns 55 anos, cabelos completamente brancos, óculos de leitura pendurados numa corrente no pescoço e uma postura que inspirava respeito. Tinha aquele jeito sério, mas humano, de quem já tinha visto muita injustiça e ainda se importava. Acabei de falar com o promotor público responsável pelo caso. A mulher, Letícia Ferreira da Costa, vai responder por cárcere privado, tortura psicológica, abuso de vulnerável e apropriação de bens. As provas são contundentes. O filho da vítima, André Santos, já foi localizado. Ele estava no Canadá a trabalho. Está voltando hoje mesmo. Roberto sentiu um alívio parcial. Como ela está reagindo? Letícia. Mendes soltou um suspiro pesado. É a coisa mais perturbadora que já vi. Ela não demonstra remorso. Pelo contrário, durante o interrogatório, falava com aquela calma assustadora, explicando que estava aplicando métodos educativos na sogra. Disse que Dona Helena era desobediente, que não respeitava as regras da casa, que precisava de disciplina. Chamou o que fez de terapia comportamental. Roberto sentiu o estômago revirar. Ela está realmente acreditando nisso? Aparentemente sim. Os psiquiatras que a avaliaram disseram que ela apresenta um transtorno delirante com componentes de mania de controle. Ela criou uma realidade própria, onde ela era a salvadora, a pessoa que estava corrigindo os erros da sogra. É uma distorção profunda da percepção moral. E o marido, o filho da Dona Helena? Esse é outro ponto importante. Conversamos com ele por videochamada. André está destruído. Ele viajou para o Canadá há 8 meses para um projeto de trabalho de longa duração. Deixou a mãe sob os cuidados da esposa, confiando que ela seria bem tratada. Letícia sempre foi atenciosa e cuidadosa quando ele estava presente. Ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Ela escondeu tudo dele perfeitamente. E mais, conseguimos acesso ao celular e computador da Letícia. Ela mantinha conversas falsas com André, enviando fotos antigas da sogra, dizendo que estava tudo bem, que a mãe dele estava feliz. Manipulava cada detalhe para manter a ilusão. André estava completamente enganado. Roberto passou a mão pelo rosto, exausto. Quantas vezes isso acontece sem que ninguém perceba? Mais do que gostaríamos de admitir, respondeu Mendes com amargura. Idosos são especialmente vulneráveis. Dependem de familiares, perdem autonomia e, quando caem nas mãos de alguém sem escrúpulos, podem sofrer horrores em silêncio. A sociedade ainda trata o abuso de idosos como algo secundário, menos importante, mas é tão devastador quanto qualquer outra forma de violência. Roberto ficou em silêncio por um momento, processando tudo. Senhor, quero acompanhar esse caso até o final. Quero garantir que ela seja punida e que a Dona Helena tenha todo o suporte necessário. Mendes assentiu. Pode acompanhar. E tem mais uma coisa, a casa foi periciada esta manhã. O que encontramos lá dentro é chocante. Vou te passar o relatório preliminar. O delegado entregou uma pasta a Roberto, que começou a folhear. As fotos anexadas mostravam detalhes que ele não tinha visto na noite anterior. O quarto da Dona Helena tinha sido transformado numa espécie de cela. A cama tinha grades, como se fosse para uma criança. Havia travas nas janelas, trancas na porta por fora. No armário, roupas velhas e sujas. Na parede, um cartaz escrito à mão com regras absurdas. Não falar sem permissão, não sair do quarto sem autorização, obedecer sempre, sorrir quando mandado. Mas o que mais perturbou Roberto foi o diário. Letícia mantinha um registro detalhado de tudo. Páginas e páginas com anotações sobre o comportamento da sogra, estratégias de controle,
reflexões sobre métodos educativos. Havia desenhos de cronogramas, listas de punições e recompensas, análises psicológicas amadoras. Era como se ela estivesse realizando um experimento científico. Uma das páginas dizia: "Hoje ela chorou quando pedi para lavar a louça. Isso mostra falta de gratidão. Aplicar isolamento de 6 horas no quarto para reflexão. Resultado esperado: maior submissão." Roberto teve que parar de ler. Era demais. "Isso não é humano", murmurou ele. "Não, não é. Mas aconteceu. E nossa obrigação é garantir que ela pague por isso e que mais nenhuma pessoa sofra nas mãos dela." Roberto passou o resto do dia no batalhão, ajudando a organizar as provas, prestando depoimento formal e conversando com os investigadores. Quando finalmente voltou para casa, já passava das 8 da noite. Morava num apartamento pequeno no bairro Água Verde, a uns 20 minutos do centro. Era um lugar simples, funcional, com poucos móveis e decoração mínima. As paredes tinham algumas fotos. Ele com Thor em treinamentos, uma foto antiga com os pais já falecidos, uma paisagem das montanhas do Paraná. Vivia sozinho há anos, desde que o casamento tinha terminado. Não tinha filhos. Thor era sua única companhia constante. Preparou comida para o cão e sentou-se no sofá, ainda com a mente inquieta. Ligou a televisão, mas não conseguiu prestar atenção. As imagens da casa amarela, do rosto aterrorizado da dona Helena, do sorriso perturbador de Letícia, tudo girava em sua cabeça. Thor terminou de comer e veio deitar-se aos seus pés. Roberto desceu a mão e acariciou a cabeça do cachorro. "Você sentiu antes de mim, né, amigão? Você sabia que tinha algo errado." Thor olhou para ele com aqueles olhos castanhos profundos e Roberto sentiu uma conexão que ia além das palavras. Não era apenas um parceiro de trabalho, era um elo de empatia genuína. O telefone tocou. Era o sargento Fábio. "Roberto, soube que você esteve no hospital a madrugada toda. Como você está?" "Cansado, mas bem. E com raiva." "Eu entendo. Olha, o comandante quer conversar com você amanhã. Parece que o caso está ganhando repercussão. A imprensa já está em cima. Já era esperado. E tem outra coisa. Alguns psicólogos da universidade estão querendo falar com você sobre o caso. Parece que estão interessados no papel do Thor. Acham que pode haver algo importante ali. Pode passar o contato. Vou conversar com eles." Na manhã seguinte, Roberto acordou mais cedo do que o habitual. Tinha dormido mal, acordando várias vezes com pesadelos. Fez café forte, tomou um banho, demorado, e vestiu-se com cuidado. Sabia que o dia seria longo. Ao chegar ao batalhão, foi informado de que André Santos, o filho da dona Helena, estava esperando para falar com ele. Roberto o encontrou na sala de espera. Era um homem de uns 40 anos, cabelos castanhos, olhos vermelhos de tanto chorar, roupas amarrotadas da viagem. Parecia completamente destruído. "Sargento Guimarães", disse André, estendendo a mão com força. "Eu não sei nem como agradecer. O senhor salvou minha mãe. Eu..." A voz falhou, e ele começou a chorar abertamente. Roberto colocou a mão no ombro dele, sem saber exatamente o que dizer. "Eu não sabia", continuou André entre soluços. "Eu juro que não sabia. A Letícia sempre foi tão atenciosa, tão cuidadosa. Quando falava comigo, dizia que minha mãe estava bem, que estavam se dando super bem. Eu acreditei. Como eu pude ser tão cego? Ela é manipuladora, André. Foi planejado para que você não percebesse. Mas eu devia ter desconfiado. Devia ter ligado mais vezes por vídeo. Devia ter voltado para visitá-las. Eu falhei com minha mãe. E agora, ela está naquele estado por minha causa." Roberto guiou André até uma sala reservada e fechou a porta. "Olha, André, você não é culpável. Sua esposa criou uma ilusão perfeita. Ela é doente. Tem um transtorno mental grave. Você foi vítima tanto quanto sua mãe. Mas minha mãe está destruída. Vi ela ontem no hospital. Ela não me reconheceu. Olhou para mim como se eu fosse um estranho, com medo. Meu Deus, minha própria mãe tem medo de mim." Roberto deixou André desabafar. Sabia que ele precisava colocar para fora toda aquela culpa e dor.
Depois de alguns minutos, André se acalmou um pouco. O que vai acontecer com a Letícia? Perguntou ele, secando os olhos. Ela vai ser julgada. As provas são irrefutáveis. Vai responder por tudo o que fez. Eu quero o divórcio imediato. Não quero mais nada com ela. Nada. É compreensível. E minha mãe? Ela vai ficar bem. Roberto hesitou. Os médicos estão fazendo o possível. Mas vai ser um processo longo. Ela vai precisar de muito apoio, terapia intensiva. E, principalmente, amor. Sua presença vai ser fundamental. André assentiu, com determinação surgindo em meio à dor. Vou cancelar tudo no Canadá. Vou ficar aqui. Vou cuidar dela. Vou compensar todo o tempo que fiquei longe. Roberto apertou o ombro dele novamente. Esse é o espírito. E quero que saiba de uma coisa. Seu cão, Thor, foi quem realmente fez a diferença ontem. Ele sentiu o sofrimento dela antes de qualquer um de nós. Foi ele quem me guiou até ela. André olhou para Roberto com interesse. Sério. Eu sempre soube que cachorros eram especiais, mas isso é incrível. É mais do que isso. Thor tem uma sensibilidade emocional rara. Ele não apenas detecta perigos físicos, ele sente dor emocional, angústia, sofrimento psicológico. E sua mãe respondeu a ele ontem. Foi a única coisa que a acalmou. André ficou pensativo. Será que ele poderia visitá-la no hospital? Acha que ajudaria? Roberto ponderou. Vou conversar com a equipe médica. Se eles autorizarem, podemos tentar. Pode ser um ponto de virada para ela. Nos dias seguintes, o caso ganhou as manchetes dos jornais. Curitiba inteira falava sobre a idosa que tinha sido mantida em cativeiro pela própria nora. Programas de televisão debatiam o tema. Especialistas em psicologia eram entrevistados. O número de denúncias de abuso contra idosos disparou. Era como se a história tivesse acordado a sociedade para uma realidade que sempre existiu, mas que permanecia invisível. Roberto foi chamado para dar entrevistas, mas recusou a maioria. Não queria aparecer. Não era sobre ele. Era sobre a dona Helena e sobre todas as outras vítimas silenciosas que existiam por aí. Mas havia uma pessoa com quem ele concordou em conversar. Professora Mariana Oliveira, psicóloga especializada em terapia assistida por animais da Universidade Federal do Paraná. Ela tinha lido sobre o caso e ficou fascinada pelo papel de Thor. Roberto a recebeu num café próximo ao batalhão, numa tarde chuvosa de outono. Mariana era uma mulher de uns 38 anos, cabelos cacheados presos num coque solto, óculos de armação vermelha e um entusiasmo contagiante. Sargento Guimarães, é uma honra conhecê-lo, disse ela, apertando a mão de Roberto. E esse deve ser o Thor. Posso? Pode, respondeu Roberto. Mariana agachou-se e estendeu a mão para o cão, que a cheirou e depois se deixou acariciar. Impressionante, murmurou ela. Ele tem um olhar diferente. Percebe? Percebo. Sempre percebi. Os dois se sentaram e Mariana foi direto ao ponto. Sargento, trabalho há 15 anos com terapia assistida por animais. Já vi cães ajudarem crianças com autismo, pessoas com depressão, vítimas de trauma. Mas o que o Thor fez, detectar sofrimento psicológico oculto, aproximar-se de uma vítima em pânico e criar uma conexão de confiança imediata, isso é extremamente raro. É um dom. Roberto escutava com atenção. O que a senhora está propondo? Estou propondo um projeto piloto. Treinar cães com sensibilidade emocional elevada, como Thor, especificamente para detecção de sofrimento psicológico e intervenção em casos de abuso não físico. Imagina o impacto que isso poderia ter. Quantas vítimas poderiam ser encontradas antes que chegassem ao estado da dona Helena? Roberto sentiu um formigamento de esperança. Como funcionaria? Seria um programa de treinamento específico. Selecionaríamos cães com alta empatia emocional. Os treinaríamos para identificar sinais sutis de angústia, medo, depressão. Eles trabalhariam junto com assistentes sociais, visitadores de idosos, equipes de saúde mental. Seriam sentinelas emocionais. Roberto olhou para Thor. Você aceitaria participar disso, amigão?
Thor inclinou a cabeça, como se estivesse realmente considerando a pergunta, e então bateu o rabo no chão. Mariana sorriu. Acho que temos nossa resposta. Naquela mesma semana, Roberto conseguiu autorização para levar Thor ao hospital. A equipe médica da dona Helena estava cética, mas disposta a tentar. Camila, a médica que tinha atendido a idosa na primeira noite, estava presente. Vamos fazer isso com cuidado, disse ela. Se percebermos qualquer sinal de angústia da paciente, interrompemos imediatamente. Roberto concordou. Dona Helena estava acordada, mas ainda em estado de dissociação profunda. Ficava sentada na cama, olhando para o vazio, as mãos tremendo levemente. Quando Roberto entrou no quarto com Thor, ela não reagiu. Simplesmente continuou olhando para o nada. Roberto se aproximou devagar, com Thor ao seu lado. O cão não foi direto até a cama. Ele parou a alguns passos de distância, apenas observando. E então, fez algo que surpreendeu todos ali. Deitou-se no chão, numa posição completamente submissa, e começou a choramingar baixinho. Não era um choramingo de dor. Era um som de empatia, de compreensão. Thor estava comunicando a ela. Eu sinto o que você sente, eu estou aqui. Você não está sozinha. E foi como se algo tivesse se quebrado dentro da dona Helena. Ela virou a cabeça lentamente e olhou para o cachorro. Seus olhos, antes vazios, começaram a se encher de lágrimas. Cachorrinho, sussurrou ela, com a voz fraca e trêmula. Cachorrinho bom. Thor levantou-se devagar e aproximou-se da cama. Colocou a cabeça na beirada, ao alcance da mão dela. E dona Helena, com movimentos trementes, estendeu a mão e tocou o pelo macio do animal. As lágrimas começaram a cair livremente agora. Não eram lágrimas de medo. Eram lágrimas de alívio, de conexão, de humanidade retornando. Roberto sentiu os próprios olhos se encherem de lágrimas. Olhou para Camila, que também estava emocionada. Isso é mais poderoso do que qualquer medicamento, sussurrou a médica. Thor ficou ali, imóvel, permitindo que dona Helena o acariciasse, permitindo que ela sentisse aquele amor incondicional que apenas um animal é capaz de dar. E aos poucos, ela começou a falar. Ele me protegeu, disse ela, ainda olhando para Thor. Quando ela estava machucando, ele veio. Ele ficou comigo. Não me deixou sozinha. As visitas de Thor ao hospital se tornaram regulares. 3 vezes por semana, Roberto levava o cão para ficar com dona Helena por 1 hora. E a cada visita, havia um progresso. Ela começou a falar mais, a formar frases completas, a relembrar quem era antes de tudo acontecer. A conexão com Thor era a âncora que a trazia de volta à realidade. André também estava presente em todas as visitas. A princípio, sua mãe ainda tinha dificuldade em confiar nele. Mas com Thor ali, como uma ponte de segurança, ela aos poucos começou a reconhecer o filho novamente. Numa dessas tardes, enquanto dona Helena acariciava Thor, ela olhou para André e disse algo que o destruiu e reconstruiu ao mesmo tempo. Você é meu menino bom. Eu sei que você não sabia. Eu sei. André desabou em lágrimas, abraçando a mãe com cuidado, com medo de machucá-la. E ela, mesmo ainda frágil, retribuiu o abraço. Roberto observava de longe, com Thor ao lado, e soube naquele momento que aquele não era apenas um caso resolvido. Era o início de algo maior, algo que poderia mudar vidas, e ele estava pronto para embarcar nessa missão. 3 meses se passaram desde aquela noite de descoberta na Casa Amarela. O inverno tinha chegado a Curitiba com sua típica intensidade, trazendo manhãs gélidas e tardes de céu cinzento. Mas, para Roberto Guimarães, algo tinha mudado profundamente em sua rotina. Não era apenas mais um policial cumprindo seu dever. Ele tinha se tornado parte de algo maior, algo que transcendia o trabalho diário nas ruas. O projeto que Mariana tinha proposto naquele café chuvoso tinha ganhado forma e nome: Sentinela Emocional. A Universidade Federal do Paraná abraçou a ideia com entusiasmo, conseguindo financiamento inicial e parceria com a Secretaria de Assistência Social. O objetivo era claro: treinar cães com alta sensibilidade emocional
para atuar junto a equipes de proteção a idosos e pessoas vulneráveis, detectando sinais de sofrimento psicológico antes que se tornassem tragédias silenciosas. Thor tinha se tornado o modelo do programa, o cão pioneiro que provava que era possível. Mas o verdadeiro milagre estava acontecendo no hospital universitário, onde Dona Helena continuava sua jornada de recuperação. Naquela manhã de sexta-feira, Roberto chegou ao hospital mais cedo que o habitual. Trazia Thor ao lado e uma expectativa diferente no peito. Era o dia em que Dona Helena receberia alta médica. Depois de 3 meses de tratamento intensivo, incluindo terapia psicológica diária, medicação controlada e, principalmente, as visitas regulares de Thor, os médicos concordaram que ela estava pronta para voltar a uma rotina fora do ambiente hospitalar. Camila estava na porta do quarto quando Roberto chegou. "Bom dia, sargento. Hoje é um dia especial", disse ela, com um sorriso cansado, mas genuíno. Como ela está? Nervosa, com medo, mas determinada. É um passo enorme para ela. Sair daqui significa enfrentar o mundo de novo. E isso é assustador quando você passou pelo que ela passou. Roberto entendeu perfeitamente. O hospital tinha se tornado uma zona de segurança para Dona Helena. Sair dali significava se expor novamente às incertezas da vida. "André está com ela?" "Sim. Ele não saiu do lado dela 1 minuto sequer. Encontrou um emprego aqui em Curitiba para ficar perto. Vendeu o apartamento antigo, aquele onde tudo aconteceu. Comprou uma casa menor, mais acolhedora, num bairro tranquilo. Preparou tudo com muito cuidado para que a mãe se sentisse segura. Ele é um bom filho." E está lidando com a própria culpa também. Começou terapia no mês passado. Não é fácil conviver com a sensação de que falhou com quem mais ama. Roberto entrou no quarto. Dona Helena estava sentada numa poltrona perto da janela, vestida com roupas comuns pela primeira vez em meses. Uma calça de moletom azul marinho e uma blusa de lã clara. O cabelo, agora bem cuidado e cortado num estilo curto e prático, tinha recuperado o branco puro. Ela tinha engordado um pouco. O rosto não estava mais tão marcado pelas olheiras profundas. Mas era nos olhos que a transformação mais impressionava. Ainda havia fragilidade, sim, mas também havia uma centelha de vida que não existia antes. Ao ver Thor, o rosto dela se iluminou de uma forma que emocionava Roberto todas as vezes. "Meu amigo", disse ela, estendendo as mãos, "veio me buscar?" Thor caminhou até ela com aquela tranquilidade característica e encostou a cabeça no colo da senhora. Ela começou a acariciá-lo e Roberto percebeu que as mãos dela já não tremiam tanto quanto antes. "Vim, Dona Helena, e trouxe o Thor para dar força. Hoje é um dia importante." Ela assentiu, mas a expressão revelava medo. "Tenho medo, Roberto. E se eu não conseguir? E se eu voltar a ficar do jeito que estava?" André, que estava organizando os pertences da mãe, numa mala pequena, aproximou-se e segurou a mão dela. "Mãe, eu vou estar com você o tempo todo. A casa nova é diferente. Não tem nada que lembre o que aconteceu. E você não vai ficar sozinha nem por 1 segundo, está bem?" Dona Helena olhou para o filho, e os olhos se encheram de lágrimas. "Você é tão bom comigo, André. Eu sei que não foi sua culpa. Sei que ela te enganou também. Você não merece carregar essa dor." André abraçou a mãe, e os dois ficaram assim por longos instantes, consolando um ao outro. Camila entrou no quarto com os papéis de alta e algumas prescrições médicas. "Dona Helena, vou sentir sua falta aqui, mas sei que você vai continuar forte, vai continuar lutando, e estaremos aqui sempre que precisar. Obrigada, doutora, por tudo, por me ajudar a voltar a ser gente." A voz de Camila vacilou um pouco. "Você sempre foi gente, Dona Helena. Só esteve presa num pesadelo, mas acordou. E isso é uma vitória e tanto." A saída do hospital foi emocionante. Vários membros da equipe médica e de enfermagem se despediram de Dona Helena com abraços e palavras de incentivo. Ela tinha se tornado especial para todos ali, um símbolo de resiliência em meio ao sofrimento. Roberto acompanhou André e Dona Helena até o carro. Thor seguiu ao lado da senhora durante todo o percurso, como um guardião silencioso. Antes de entrar no veículo, Dona Helena parou
e olhou para o céu cinzento de inverno. Respirou fundo, sentindo o ar gelado encher os pulmões. É bom sentir o vento no rosto de novo, disse ela, com um meio sorriso. André ajudou a mãe a entrar no carro e Roberto observou os dois partirem. Ficou parado ali por alguns minutos com Thor ao lado, sentindo um misto de satisfação e preocupação. A recuperação era um processo longo, cheio de altos e baixos, e ele sabia que Dona Helena ainda enfrentaria muitas batalhas internas. Enquanto isso, o julgamento de Letícia Ferreira da Costa se aproximava. O Ministério Público tinha montado um caso sólido com todas as provas documentais, laudos médicos, perícias psicológicas e depoimentos. A defesa de Letícia tentava argumentar insanidade mental, alegando que ela não tinha consciência plena de seus atos devido ao transtorno delirante diagnosticado pelos psiquiatras. Mas o promotor público, Dr. Henrique Azevedo, era implacável. Roberto foi convocado para depor no tribunal na semana seguinte. Era uma terça-feira fria, com uma garoa fina que molhava Curitiba desde cedo. O Fórum Criminal ficava no centro da cidade, um prédio imponente de arquitetura modernista. Quando Roberto entrou na sala de audiências, sentiu o peso do momento. Era ali que a justiça seria feita ou não. Letícia estava sentada ao lado de seus advogados, usando um terno cinza e com os cabelos presos num coque impecável. Parecia calma, quase serena. Quando olhou para Roberto, não havia raiva, não havia medo. Havia apenas aquela expressão perturbadora de quem acreditava estar certa. O juiz, Dr. Marcelo Tavares, era um homem de uns 60 anos, conhecido pela seriedade e pela imparcialidade. Conduziu a sessão com firmeza. Sargento Roberto Guimarães, o senhor pode relatar para o tribunal as circunstâncias que o levaram a entrar na residência na noite de 27 de março? Roberto respirou fundo e começou a contar. Falou sobre a conversa com seu Antônio, sobre a denúncia de perturbação, sobre a atitude estranha de Letícia, sobre o bilhete encontrado na caixa de correio. Descreveu como Thor tinha reagido, como tinha escalado o muro, o que tinha visto. Sua voz era firme, mas carregada de emoção, ao relembrar o estado em que encontrou Dona Helena. Quando terminou, havia um silêncio pesado na sala. Até os advogados de defesa pareciam impactados. Dr. Azevedo, o promotor, levantou-se para fazer perguntas adicionais. Sargento, em sua experiência de mais de 20 anos na polícia, já tinha visto casos semelhantes. Já vi muitos casos de abuso doméstico, de negligência com idosos, de violência psicológica. Mas a sofisticação do controle neste caso, a frieza calculada, a manipulação sistemática, isso foi algo diferente. Foi um dos casos mais perturbadores da minha carreira. E quanto ao estado emocional da vítima quando foi resgatada? Ela estava completamente destroçada. Não conseguia formar frases, tremia compulsivamente, pedia desculpas por tudo. Era como se a identidade dela tivesse sido apagada. Como se não fosse mais uma pessoa, mas uma sombra com medo de existir. As palavras de Roberto ecoaram pelo tribunal. Várias pessoas na plateia, incluindo André, tinham lágrimas nos olhos. A defesa tentou contra-atacar, alegando que Roberto tinha invadido a propriedade sem mandado, que as evidências poderiam ser questionadas. Mas o juiz foi claro. Havia justa causa para a entrada emergencial, baseada no bilhete de socorro e nos indícios de perigo iminente. Quando chegou a vez de Dona Helena depor, a tensão na sala era palpável. Ela entrou acompanhada de Camila e de uma assistente social. Estava visivelmente nervosa, as mãos apertando uma bolsa pequena. André estava sentado na primeira fila, dando apoio silencioso com o olhar. O juiz foi extremamente cuidadoso ao fazer as perguntas, mantendo um tom gentil e respeitoso. Dona Helena falou com voz baixa, mas firme. Contou sobre como tudo tinha começado de forma sutil, com pequenas restrições e críticas disfarçadas de cuidado. Como gradualmente tinha perdido sua autonomia, sua liberdade, sua voz. Como tinha sido isolada do mundo, vigiada constantemente, punida por qualquer comportamento considerado inadequado. Eu implorei para que ela parasse, disse Dona Helena com a voz embargada. Eu chorei.
Eu pedi perdão por coisas que nem sabia quais eram, mas nada era suficiente. Ela sempre dizia que era pelo meu bem, que eu precisava aprender, que eu era difícil. E aos poucos eu comecei a acreditar. Comecei a achar que realmente era culpada, que merecia aquilo. E o bilhete que escreveu pedindo socorro? Dona Helena fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças. Foi num dia em que ela saiu por algumas horas. Eu consegui pegar um pedaço de papel e uma caneta. Escrevi com a mão tremendo, com medo de que ela voltasse e me pegasse. Consegui colocar na caixa de correio quando ela estava distraída. Era minha última esperança. Achei que ninguém ia ver, que ninguém ia se importar. Mas ele viu. Ela apontou para Roberto, que estava sentado na área das testemunhas. Ele e o cachorro dele me salvaram. Se não fosse por eles, eu não estaria aqui hoje. O depoimento de Dona Helena foi devastador. Até os advogados de defesa pareciam constrangidos. Letícia, no entanto, mantinha aquela expressão serena, como se estivesse ouvindo alguém contar uma história que não tinha nada a ver com ela. Quando foi a vez de Letícia falar, todos na sala prenderam a respiração. Ela se levantou com calma, ajeitou o terno e começou a falar com aquela voz monocórdica característica. Eu não fiz nada de errado. Tudo o que fiz foi tentar ajudar minha sogra a se tornar uma pessoa melhor. Ela era teimosa, desobediente, desrespeitosa. Precisava de orientação, de estrutura, de disciplina. Usei métodos terapêuticos para corrigi-la. Tudo estava documentado, tudo tinha um propósito educativo. O promotor interrompeu. A senhora chama de terapêutico manter uma pessoa idosa em cativeiro? Privá-la de alimentação adequada? Aplicar castigos físicos e psicológicos? Não eram castigos. Eram consequências educativas. Ela precisava entender que ações têm resultados. Isso é básico em qualquer processo de aprendizagem. A frieza na voz de Letícia era arrepiante. Não havia remorso, não havia empatia. Era como se ela realmente acreditasse em cada palavra que dizia. O psiquiatra forense, Dr. Juliano Moreira, foi chamado para esclarecer o diagnóstico. Explicou que Letícia apresentava um transtorno delirante, com traços narcisistas e mania de controle. Ela tinha criado uma realidade distorcida, onde era a salvadora, a pessoa iluminada que estava corrigindo os erros dos outros. Mas isso era crucial, ela sabia distinguir certo de errado. Ela tinha consciência de que estava causando sofrimento, apenas justificava moralmente para si mesma. Isso significa que ela é responsável por seus atos? Sim, doutor juiz. Ela pode ter uma percepção distorcida da moralidade, mas tem plena capacidade de entender as consequências legais de suas ações. Escolheu conscientemente cada ato, planejou cada detalhe, ocultou tudo do marido e da sociedade. Isso demonstra consciência e premeditação. O julgamento durou 3 dias. No final, o júri deliberou por menos de 2 horas. O veredito foi unânime, culpada em todas as acusações. Cárcere privado, tortura psicológica, abuso de vulnerável, apropriação indébita de bens. A pena total foi de 18 anos de prisão em regime fechado. Quando a sentença foi lida, Letícia não demonstrou emoção. Simplesmente se levantou, ajeitou o terno novamente e foi levada pelos oficiais de justiça. Mas antes de sair, virou-se e olhou diretamente para Dona Helena e disse, com aquela voz calma e assustadora, "Um dia você vai entender que eu estava te ajudando." Dona Helena tremeu e André imediatamente a abraçou, protegendo-a daquele olhar. Roberto sentiu uma onda de raiva percorrer seu corpo. Aquela mulher era incapaz de enxergar a destruição que tinha causado. Após o julgamento, Roberto, André e Dona Helena se reuniram num café próximo ao fórum. Estava frio lá fora, mas o café era acolhedor, com cheiro de pão fresco e música suave ao fundo. "Acabou", disse André segurando as mãos da mãe. "Ela não vai mais te machucar. Nunca mais." Dona Helena assentiu, mas Roberto podia ver que a sombra de Letícia ainda pesava sobre ela. Não seria fácil superar completamente aquele trauma, mas era um começo.
Sargento, começou Dona Helena olhando para Roberto com gratidão profunda. Não sei como. Agradecer o que você fez por mim. Você e o Thor me deram uma segunda chance de viver. Roberto sorriu, sentindo uma emoção que era difícil de descrever. Só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer, Dona Helena. E o Thor, bem, ele é especial. Foi ele quem realmente sentiu seu sofrimento. E foi naquele momento que Roberto teve uma ideia. Olhou para André e para Dona Helena. Vocês sabem do projeto Sentinela Emocional, certo? Sim, falou André. A professora Mariana comentou sobre isso quando visitou minha mãe no hospital. Pois é, o projeto está crescendo. Já temos 5 cães, em treinamento. E estamos procurando casos reais para monitorar, para avaliar a eficácia do programa. Estava pensando, com a permissão de vocês, claro, se poderíamos acompanhar a recuperação da Dona Helena como um estudo de caso. Thor continuaria fazendo visitas regulares e documentaríamos o progresso. Poderia ajudar muitas outras pessoas no futuro. Dona Helena olhou para o filho, depois para Roberto. Se isso pode ajudar outras pessoas a não passarem pelo que passei, aceito. De coração. André concordou entusiasmado. Minha mãe pode ser uma inspiração para outras vítimas. Mostrar que é possível se recuperar, que é possível voltar a viver. E assim foi decidido. Dona Helena se tornou oficialmente a primeira paciente do programa Sentinela Emocional. Thor passaria a visitá-la 3 vezes por semana, sempre acompanhado de Roberto ou de algum membro da equipe de pesquisa da universidade. As semanas seguintes foram de intenso trabalho. O projeto começou a ganhar visibilidade nacional. Canais de televisão fizeram reportagens especiais. Dona Helena deu uma entrevista emocionante, falando sobre sua experiência e sobre como Thor tinha sido fundamental em sua recuperação. A repercussão foi enorme. Pessoas de todo o Brasil começaram a entrar em contato, relatando situações semelhantes, pedindo ajuda, oferecendo apoio. A Secretaria de Assistência Social de Curitiba decidiu expandir o programa. Mais cães foram selecionados e treinados. Equipes multidisciplinares foram formadas, incluindo psicólogos, assistentes sociais, veterinários e policiais. O objetivo era criar uma rede de proteção que pudesse identificar e intervir em casos de abuso psicológico antes que chegassem a extremos. Roberto se viu no centro de tudo isso, algo que nunca imaginou. Ele, que sempre foi apenas mais um policial fazendo seu trabalho, agora era visto como um pioneiro. Mas toda vez que alguém o elogiava, ele apontava para Thor. O mérito é dele. Ele é o verdadeiro herói. Numa tarde de setembro, com a primavera começando a colorir Curitiba com flores de ipê, Roberto levou Thor para mais uma visita à casa nova de Dona Helena. Era uma casa térrea simples, pintada de branco e bege, com um jardim pequeno, mas bem cuidado na frente. André tinha plantado roseiras, hortênsias e jasmins. Havia um banco de madeira sob uma árvore, onde Dona Helena gostava de sentar para tomar sol. Quando Roberto e Thor chegaram, ela estava justamente ali, lendo um livro. Ao ver o cachorro, seu rosto se iluminou. Thor correu até ela e os dois se cumprimentaram com a familiaridade de velhos amigos. "Oi, meu protetor", disse ela, acariciando a cabeça dele. "Trouxe uma surpresa para você hoje." Ela pegou um saquinho que estava ao lado do banco e tirou um biscoito caseiro de carne. Thor aceitou com educação e se deitou aos pés dela, satisfeito. Roberto sentou-se no banco ao lado. "Como está se sentindo, Dona Helena?" "Melhor a cada dia, Roberto. Ainda tenho pesadelos às vezes. Ainda me assusto com barulhos altos, mas estou voltando a ser eu mesma. Voltei a cozinhar, a cuidar do jardim, a conversar com os vizinhos. Pequenas coisas que antes eu dava como certas e que agora vejo como presentes. Isso é maravilhoso. E sabe o que é mais incrível? Estou ajudando outras pessoas agora. Tem uma senhora do bairro vizinho que estava passando por algo parecido. Ela me procurou depois que viu minha entrevista na televisão. Conversamos, eu contei minha história, dei força. E ela conseguiu sair daquela situação. Conseguiu denunciar o filho que estava abusando dela financeiramente e emocionalmente. Sabe o que ela me disse? Que eu dei coragem a ela. Roberto sentiu os olhos marejarem. Você transformou seu sofrimento em força para ajudar outros.
Isso é extraordinário. Aprendi que o sofrimento não precisa ser em vão. Pode ser transformado em algo bom, em esperança. Enquanto conversavam, André chegou do trabalho. Vinha sorrindo, carregando sacolas de supermercado. A relação entre mãe e filho tinha se fortalecido imensamente. Eles tinham aprendido a se comunicar melhor, a expressar medos e esperanças, a construir uma vida nova juntos. Boa tarde, sargento. Boa tarde, Thor. Boa tarde, André. Como foi o dia? Corrido, mas bom. E vocês? Como está indo a visita? Ótima. Sua mãe está cada dia mais forte. André olhou para a mãe com orgulho e amor. Ela é a pessoa mais forte que conheço. Sempre foi. Só precisava ser lembrada disso. Depois de algum tempo, Roberto se despediu. Mas antes de ir embora, Dona Helena o chamou. Roberto, quero que saiba uma coisa. Você me salvou naquela noite, mas o Thor me salvou todos os dias depois. Ele me lembrou que ainda há bondade no mundo, que ainda há amor incondicional, que ainda vale a pena confiar. Vou ser eternamente grata a vocês dois. Roberto não conseguiu segurar as lágrimas. Abaixou-se e abraçou a senhora, sentindo a fragilidade e a força ao mesmo tempo. A gratidão é minha, Dona Helena, por me mostrar o verdadeiro significado de resiliência. Enquanto dirigia de volta para casa com Thor no banco do carona, Roberto refletia sobre tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. Um caso que poderia ter sido apenas mais um registro policial tinha se transformado em um movimento de mudança social. O projeto Sentinela Emocional estava salvando vidas. Dona Helena estava se recuperando. Letícia estava pagando por seus crimes. E ele, Roberto, tinha encontrado um propósito que ia muito além do cumprimento do dever. Olhou para Thor pelo retrovisor. O cachorro estava olhando pela janela, com aquele olhar profundo e sábio que tanto o fascinava. Era mais que um animal. Era um anjo de 4 patas, um guardião de almas feridas, um curador de corações partidos. E Roberto tinha a honra de ser seu parceiro nessa missão. 1 ano tinha se passado desde aquela noite de descoberta na Casa Amarela. Curitiba vivia agora uma primavera exuberante, com as árvores floridas pintando a cidade de roxo, amarelo e rosa. O Parque Barigui, um dos mais queridos pelos curitibanos, estava especialmente bonito naquela manhã de sábado, com o lago refletindo o céu azul e as famílias aproveitando o dia ensolarado. Era ali, no amplo gramado próximo ao lago, que aconteceria o evento de celebração de 1 ano do projeto Sentinela Emocional. A iniciativa, que começara como uma ideia tímida numa conversa de café, tinha se transformado numa realidade impressionante. Agora, o programa contava com 23 cães treinados, distribuídos em 5 cidades do Paraná. Mais de 140 casos de abuso psicológico tinham sido identificados e solucionados. Vidas tinham sido salvas. Famílias tinham sido reconstruídas. Roberto chegou cedo para ajudar na organização. Thor, como sempre, estava ao seu lado, mas havia algo diferente no ar naquele dia. Era um misto de celebração e gratidão, de orgulho e esperança. Dezenas de voluntários montavam tendas, organizavam cadeiras, preparavam um palco improvisado. Havia faixas coloridas com a frase que tinha se tornado o lema do projeto: empatia que salva vidas. Sargento Roberto chamou Mariana, a professora de psicologia que tinha sido a visionária por trás de tudo. Ela vinha caminhando rápido, com uma prancheta nas mãos e um sorriso largo no rosto. Conseguimos. 1 ano atrás isso era só um sonho, e hoje olhe ao nosso redor. Roberto olhou. Havia equipes de televisão se preparando para cobrir o evento, representantes da prefeitura, assistentes, sociais, veterinários, famílias de vítimas que tinham sido resgatadas e dezenas de cães com seus tratadores. Era uma celebração de vida, de esperança, de humanidade. É inacreditável mesmo, respondeu Roberto. Nunca imaginei que uma noite de patrulha rotineira mudaria tantas coisas. Não foi só a patrulha, Roberto. Foi sua intuição, sua coragem e principalmente a sensibilidade do Thor. Vocês dois são a inspiração de tudo isso. Como se entendesse a conversa, Thor balançou o rabo e olhou para Mariana com aqueles olhos profundos. As pessoas começaram a chegar, famílias inteiras,
algumas com idosos que tinham sido resgatados graças ao programa. Havia abraços, lágrimas de alegria, histórias sendo compartilhadas. Era tocante ver como a dor tinha se transformado em algo maior, em um movimento de proteção e cuidado. Quando Roberto viu Dona Helena chegando de braços dados com André, sentiu o coração aquecer. A transformação dela ao longo daquele ano tinha sido nada menos que milagrosa. Ela usava um vestido florido azul claro, os cabelos brancos bem cuidados e um sorriso genuíno no rosto. Não havia mais aquele olhar assustado, aquela postura encolhida. Havia leveza, havia vida. Roberto, meu querido, disse ela, abraçando-o com carinho. Que dia especial, não é? Muito especial. Dona Helena, a senhora está linda. Estou me sentindo viva, Roberto. De verdade. Sabe, quando acordo de manhã agora, a primeira coisa que sinto é gratidão. Gratidão por ter ar nos pulmões, sol entrando pela janela, meu filho ao lado e a memória de que fui salva. Todos os dias eu agradeço por você e pelo Thor. Thor, ao ouvir seu nome, aproximou-se de Dona Helena. A conexão entre os dois era algo que transcendia palavras. Ela se abaixou com cuidado e abraçou o cachorro, sussurrando algo em seu ouvido que apenas os dois sabiam. André cumprimentou Roberto com um aperto de mão firme. Minha mãe está irreconhecível, sargento, no bom sentido. Ela voltou a ser quem sempre foi. Alegre, generosa, cheia de vida. Começou até a dar palestras em escolas sobre respeito aos idosos e sinais de abuso. Virou uma ativista sem nem perceber. Roberto sorriu orgulhoso. Ela é uma guerreira, André, e você também. Vocês dois superaram algo que destruiria a maioria das pessoas. André ficou sério por um momento. Não vou mentir. Foi difícil. Ainda é às vezes. Tenho pesadelos em que não chego a tempo de salvá-la. Tenho crises de culpa. Mas aprendi que fazer terapia não é sinal de fraqueza. É sinal de coragem. E estou lidando com tudo isso da melhor forma possível. Isso é tudo o que importa. Continuar tentando. Continuar crescendo. O evento começou às 10 da manhã. O palco improvisado tinha um telão ao fundo e as cadeiras estavam ocupadas por mais de 300 pessoas. A apresentação inicial foi feita por Mariana, que explicou didaticamente como funcionava o projeto Sentinela Emocional, os critérios de seleção dos cães, o treinamento específico e os resultados obtidos no primeiro ano. Depois foi a vez dos depoimentos. 5 pessoas que tinham sido resgatadas graças ao programa subiram ao palco para contar suas histórias. Havia uma senhora de 72 anos que estava sendo isolada pela filha, um idoso de 80 anos que sofria abuso financeiro do genro, uma mulher de 65 que estava sendo manipulada emocionalmente pelo próprio irmão. Cada história era diferente, mas todas compartilhavam o mesmo padrão: controle, isolamento, manipulação psicológica, e todas tinham sido identificadas, porque um dos cães sentinelas tinha detectado o sofrimento emocional oculto. Era impossível ouvir aqueles relatos sem se emocionar. Havia muitas lágrimas na plateia, mas eram lágrimas de alívio, de gratidão, de esperança renovada. Quando chegou a vez de Dona Helena falar, houve um silêncio reverente. Ela subiu ao palco com firmeza, mas Roberto percebia que ela ainda estava nervosa. Segurou o microfone com as 2 mãos e olhou para a multidão. Meu nome é Helena Maria da Silva Santos. Tenho 76 anos. E há um ano atrás eu não tinha voz. Não tinha liberdade. Não tinha dignidade. Eu era uma prisioneira na minha própria casa, vivendo sob o controle de alguém que dizia me amar, mas que estava me destruindo aos poucos. A voz dela era clara, firme, carregada de emoção, mas sem fraquejar. Eu tentei pedir ajuda de todas as formas que pude. Escrevi um bilhete desesperado e coloquei na caixa de correio, sem saber se alguém iria ler. E alguém leu. O sargento Roberto Guimarães, um homem de coração enorme, viu meu pedido silencioso e não ignorou. Ele investigou. Ele acreditou que eu precisava de ajuda mesmo quando tudo parecia normal por fora. E junto com ele veio Thor, um cachorro extraordinário, que sentiu minha dor antes mesmo de me ver. Dona Helena fez uma pausa, olhando para onde Roberto e Thor estavam sentados na primeira fila. Thor não é apenas um animal treinado.
Ele é um anjo. Ele veio até mim quando eu estava no meu momento mais escuro, quando eu tinha perdido toda a esperança, e me lembrou que ainda havia bondade no mundo, que ainda havia amor, que ainda valia a pena lutar. E desde então, ele tem sido minha luz nos dias difíceis, minha força quando eu quero desistir, meu lembrete constante de que eu mereço viver com dignidade. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela, mas era um choro libertador, um choro de quem tinha superado o impossível. Hoje, 1 ano depois, eu não sou mais uma vítima. Sou uma sobrevivente. Voltei a cuidar do meu jardim. Voltei a conversar com meus vizinhos. Voltei a sorrir de verdade. Voltei a viver. E faço questão de usar minha história para ajudar outras pessoas que estão passando pelo que passei. Porque ninguém deveria sofrer em silêncio. Ninguém deveria ser esquecido ou ignorado. A plateia explodiu em aplausos. Pessoas se levantaram emocionadas. Roberto tinha lágrimas nos olhos. Thor, sentindo a emoção coletiva, ficou em pé e começou a latir. Não um latido de alerta, mas um latido de celebração. Dona Helena desceu do palco e foi diretamente até Thor. Se ajoelhou no gramado e abraçou o cachorro com força, os dois se fundindo naquele momento de pura conexão. Roberto tirou uma foto mental daquela cena, sabendo que a guardaria para sempre. O evento continuou com demonstrações práticas. Os cães sentinelas mostraram suas habilidades de detectar sinais sutis de angústia emocional. Havia voluntários que simulavam diferentes estados emocionais e os cães eram capazes de identificar precisamente quem estava com medo, ansiedade ou tristeza profunda. Era fascinante ver como eles se aproximavam com cuidado, ofereciam consolo, criavam uma ponte de confiança. Durante o almoço, que foi servido no estilo piquenique no gramado, Roberto conversou com várias pessoas que tinham sido impactadas pelo projeto. Havia assistentes sociais que agora trabalhavam em parceria com os cães, visitadores de idosos que tinham aprendido a reconhecer sinais de abuso psicológico, famílias que tinham sido reunidas depois de anos de afastamento forçado. Uma senhora de uns 60 anos se aproximou dele, tímida. Sargento, meu nome é Olga. Eu não fui resgatada pelo seu cachorro, mas minha vizinha foi. Quando vi o que estava acontecendo com ela, percebi que eu também estava deixando minha própria mãe ser controlada pelo meu irmão. Ele não batia, nela não gritava, mas manipulava cada decisão, isolava ela de todo mundo, fazia ela se sentir inútil. Graças à coragem da minha vizinha de denunciar, eu tive coragem de fazer o mesmo. Hoje minha mãe mora comigo e estamos reconstruindo nosso relacionamento. Então, obrigada. Obrigada por não ter ignorado aquele bilhete. Roberto ficou profundamente tocado. Era exatamente isso que ele esperava, que uma história inspirasse outras, que a coragem de uma pessoa criasse um efeito dominó de mudança. Olga, disse ele com sinceridade, é você quem merece os parabéns. Teve a coragem de agir. Isso não é fácil, especialmente quando envolve família. Mas foi você quem mostrou que era possível. Foi você quem provou que valia a pena lutar. No final da tarde, quando o evento estava chegando ao fim, houve uma surpresa que Roberto não esperava. Mariana subiu ao palco novamente e pediu atenção de todos. Antes de encerrarmos este dia maravilhoso, temos um anúncio especial a fazer. O projeto Sentinela Emocional recebeu um reconhecimento importante. A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou um projeto de lei que institucionaliza nosso programa, garantindo financiamento permanente e expansão para todo o Estado. E mais, o Ministério dos Direitos Humanos reconheceu o projeto como uma iniciativa de excelência e vai replicá-lo em nível nacional. A plateia explodiu em aplausos e gritos de comemoração. Era a consolidação de tudo pelo que tinham lutado. O projeto não era mais uma experiência piloto. Era política pública. Era real. Era permanente. E tem mais, continuou Mariana. Queremos homenagear as duas figuras centrais que tornaram tudo isso possível. Sargento Roberto Guimarães e Thor, por favor, subam ao palco. Roberto hesitou por um momento, mas as pessoas ao redor o incentivaram. Ele subiu com Thor ao lado, sentindo-se desconfortável com a atenção, mas ao mesmo tempo honrado. Roberto, disse,
Mariana entregando-lhe uma placa de bronze com uma inscrição gravada. Esta é uma pequena homenagem por sua coragem, sua sensibilidade e seu compromisso com a proteção dos mais vulneráveis. Você não apenas salvou uma vida, você iniciou um movimento. A placa tinha escrito: ao sargento Roberto Guimarães e Thor, guardiões da esperança. Gratidão eterna de todos aqueles que foram ouvidos quando o silêncio era a única linguagem que restava. Roberto não conseguiu falar, apenas acenou com a cabeça, emocionado demais para palavras. Mas foi o que aconteceu em seguida que o destruiu completamente. Dona Helena subiu ao palco, carregando algo, embrulhado num tecido branco. Roberto, começou ela com a voz embargada, você me deu de volta minha vida. Thor me deu de volta minha alma. Não existe presente neste mundo que possa compensar isso. Mas quero te dar algo que represente o que vocês significam para mim. Ela desembrulhou o tecido, revelando uma pintura emoldurada. Era uma aquarela delicada, mostrando um pastor alemão deitado num jardim florido, com uma rosa branca ao lado. Embaixo, escrito em caligrafia elegante, dizia: gratidão é a memória do coração. Eu pintei isso para você, disse Dona Helena. Voltei a pintar este ano, depois de décadas sem pegar num pincel. E a primeira coisa que quis pintar foi o Thor, meu protetor, meu amigo, meu anjo. A rosa branca representa o renascimento. Representa tudo o que vocês me deram de volta. Roberto aceitou a pintura com as mãos tremendo. Olhou para a imagem tão cheia de amor e gratidão e finalmente deixou as lágrimas caírem livremente. Abraçou Dona Helena e os dois ficaram assim por longos instantes, enquanto a plateia aplaudia de pé. Thor, sentindo a emoção intensa, começou a choramingar baixinho e encostou o focinho nas pernas de ambos, como se quisesse abraçá-los, também. Quando Roberto finalmente conseguiu falar, sua voz estava rouca de emoção. Dona Helena, essa pintura vai ter um lugar especial na minha casa. Vai me lembrar todos os dias de por que faço o que faço. Vai me lembrar de que cada vida importa, de que cada pedido de socorro merece ser ouvido, de que nunca devemos ignorar nossos instintos quando algo está errado. Obrigado por confiar em mim, por lutar, por sobreviver. Você é uma inspiração não só para mim, mas para todos aqui. O evento terminou com um momento simbólico. Mariana havia preparado 300 rosas brancas, uma para cada pessoa presente. Cada um plantaria sua rosa em algum lugar especial, como um símbolo de esperança, renascimento e compromisso de proteger os vulneráveis. Dona Helena plantou a sua no jardim da nova casa, ao lado de André. Roberto plantou a dele no jardim do batalhão da polícia, próximo ao canil onde Thor dormia quando não estava em serviço. E assim, a cidade foi sendo pontilhada de rosas brancas, cada uma carregando uma história, uma promessa, uma esperança. Nos meses seguintes, o projeto Sentinela Emocional continuou crescendo. Mais cães foram treinados, mais casos foram resolvidos. A taxa de denúncias de abuso psicológico contra idosos aumentou significativamente, não porque o problema tinha piorado, mas porque as pessoas agora sabiam que poderiam pedir ajuda e seriam ouvidas. Roberto foi promovido a tenente e recebeu a responsabilidade de coordenar a expansão do programa em todo o estado. Era um trabalho desafiador, mas gratificante. Cada nova cidade que adotava o projeto, cada novo cão treinado, cada nova vítima resgatada, tudo isso alimentava seu propósito. Thor continuou sendo o embaixador oficial do projeto. Visitava escolas, participava de palestras, demonstrava suas habilidades em eventos. Mas o que ele mais gostava mesmo era das visitas semanais à casa de Dona Helena. Lá ele podia apenas ser um cachorro, brincar no jardim, receber carinho e petiscos caseiros, e Dona Helena adorava aqueles momentos tanto quanto ele. Em uma tarde de verão, quase 2 anos após o resgate, Roberto estava sentado no banco sob a árvore no jardim de Dona Helena. Thor estava deitado a seus pés, completamente relaxado. Dona Helena trouxe 2 copos de suco de maracujá gelado e sentou-se ao lado. Sabe, Roberto, começou ela, olhando para o jardim que tinha se tornado seu refúgio,
Às vezes me pego pensando em como tudo poderia ter sido diferente. Se você não tivesse prestado atenção no relato do seu Antônio, se não tivesse encontrado o meu bilhete, se não tivesse tido coragem de entrar naquela casa, eu provavelmente não estaria aqui hoje. Roberto balançou a cabeça. Não foi só eu, dona Helena. Foi uma cadeia de pequenas atenções. Seu Antônio que percebeu sua ausência. Os vizinhos que denunciaram os barulhos. Thor que sentiu seu sofrimento. O delegado que autorizou a entrada. A equipe médica que te tratou com carinho. André que nunca desistiu de você. Todos nós de alguma forma fizemos parte da sua salvação. É verdade. Mas você foi o elo que conectou tudo. Você foi quem acreditou. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas apreciando a tranquilidade daquele jardim, tão diferente da angústia que Dona Helena tinha vivido não muito tempo atrás. Roberto, ela continuou, quero te fazer uma pergunta. O que você aprendeu com tudo isso? Roberto pensou cuidadosamente antes de responder. Aprendi que o sofrimento nem sempre é visível, que pessoas podem estar morrendo por dentro enquanto parecem perfeitamente bem por fora. Aprendi que empatia é uma habilidade que precisa ser cultivada, assim como cultivamos um jardim. Aprendi que animais, especialmente cães como Thor, têm uma sabedoria emocional que nós humanos muitas vezes perdemos no meio das nossas vidas corridas e superficiais. E aprendi que nunca é tarde para recomeçar, para florescer de novo, mesmo depois de ter sido quebrado. Dona Helena sorriu com os olhos marejados. É exatamente isso. Eu fui quebrada, mas não fui destruída. E hoje, olhando para trás, posso dizer que sou mais forte do que antes. Não porque o que aconteceu foi bom, foi terrível, mas porque a forma como escolhi lidar com o que aconteceu me transformou. Escolhi não ser definida pelo meu trauma. Escolhi ser definida pela minha superação. Essa é a maior vitória, Dona Helena. E você inspira tantas pessoas com essa escolha. André apareceu na porta vindo do trabalho. Ao ver os três ali, Roberto, Thor e sua mãe, sorriu com aquele sorriso de quem sabe que fez a coisa certa. As três pessoas mais importantes da minha vida, disse ele. Que cena linda. Juntou-se a eles, e os quatro ficaram ali, conversando sobre coisas simples. O jardim, os planos para o final de semana, as novidades do trabalho. Era um momento ordinário, mas profundamente significativo, porque para quem já esteve no fundo do poço, a simplicidade é um luxo, a tranquilidade é uma bênção, e a companhia é um presente. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, Roberto se levantou para ir embora. Thor espreguiçou-se e ficou em pé também, pronto para seguir seu parceiro. Até semana que vem, disse Roberto, abraçando Dona Helena. Até semana que vem, meu querido. E obrigada. Por tudo, sempre. No caminho de volta para casa, enquanto dirigia pelas ruas arborizadas de Curitiba, Roberto refletia sobre a jornada que tinha percorrido desde aquela noite de descoberta. Tinha começado como uma patrulha de rotina e tinha se transformado em algo muito maior. Tinha se tornado um propósito de vida. Olhou pelo retrovisor para Thor, que estava deitado no banco traseiro com aquele olhar sereno e sábio. Você sabia desde o início, não sabia, amigão? Você sentiu que aquela noite mudaria tudo. Thor ergueu a cabeça e olhou para Roberto, e naquele olhar havia uma compreensão profunda, uma conexão que transcendia a barreira entre espécies. E enquanto a cidade se iluminava com as luzes noturnas, Roberto soube que tinha encontrado seu lugar no mundo. Não era apenas um policial cumprindo protocolos. Era um protetor de almas, um guardião de esperanças, um defensor dos silenciados. E ao seu lado sempre teria Thor, o anjo de 4 patas que tinha ensinado a todos que a verdadeira força não está nos músculos ou nas armas, mas na capacidade de sentir a dor do outro e agir para aliviá-la. O projeto Sentinela Emocional continuaria crescendo. Mais vidas seriam salvas, mais histórias de superação seriam escritas. E tudo porque, numa noite fria de outono, um policial decidiu prestar atenção, um cachorro decidiu confiar em seus instintos e uma mulher idosa teve coragem de escrever um bilhete pedindo socorro.
Às vezes, é nas pequenas atenções que os grandes milagres acontecem. Às vezes, é nos gestos mais simples que a humanidade se revela em sua forma mais pura. E às vezes, é no olhar de um cachorro que encontramos a sabedoria que tanto procuramos. A história de Roberto, Thor e Dona Helena não era apenas sobre um resgate. Era sobre a capacidade humana de se importar, de agir, de transformar dor em esperança. Era sobre como a empatia, quando genuína e corajosa, pode literalmente salvar vidas. Era sobre como nunca devemos subestimar o poder de uma pequena atenção, de um gesto de cuidado, de uma recusa em ignorar o sofrimento alheio. E enquanto as rosas brancas continuavam a florescer pelos jardins de Curitiba, cada uma carregando uma promessa silenciosa de proteção e cuidado, a cidade inteira parecia ter aprendido uma lição valiosa: que os mais vulneráveis merecem nossa atenção, nosso respeito, nossa proteção. Que o silêncio nem sempre significa paz, às vezes significa desespero. E que cabe a cada um de nós estar atento, ser empático, ser humano. A noite caiu completamente sobre a cidade. Roberto chegou em casa, preparou o jantar para Thor e sentou-se no sofá, com a pintura de Dona Helena nas mãos. Olhou para aquela rosa branca pintada com tanto amor e cuidado e sentiu uma paz profunda. Thor veio deitar-se a seus pés como sempre fazia. E ali, naquele apartamento simples, naquele momento tranquilo, Roberto soube que tinha feito a diferença. Não de uma forma grandiosa ou espetacular, mas da forma mais importante. Tinha visto alguém que precisava de ajuda e tinha agido. E essa, no final das contas, era a verdadeira essência da humanidade.